Pessoal, a gente vai começar a nossa unidade 2. Eu tenho uma proposta para vocês. A gente vai fazer uma reflexão. Eu até postei no site, no Ava, no fórum, vocês falarem um pouquinho sobre o que é marketing, né? O que vocês esperam da disciplina. Eu trouxe exatamente essa questão aqui para a gente começar refletindo sobre o nosso conteúdo. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: qual a importância do marketing? O que é estudar marketing? Vocês falaram muito a questão da comunicação, da divulgação, da propaganda, como eu vou divulgar meu produto, como eu vou divulgar meu escritório, como eu vou criar uma identidade visual. Isso é uma ponta de um iceberg, isso é importante, claro, não adianta eu ter um bom produto se eu colocá-lo dentro da gaveta. Só que a gente vai ver também que as questões relacionadas ao marketing estão muito associadas ao entender o consumidor, a entender com quem a gente está falando, para quem a gente vai vender o nosso produto. Isso é a grande questão que está relacionada ao marketing. Então a gente vai conhecer um pouco mais desse consumidor para depois poder desenvolver nossas estratégias de produto. O que eu estou oferecendo? Que características têm os meus serviços no mercado? Como que eu vou transmitir para o consumidor essas características? Porque quando a gente está falando de serviço, a gente está vendendo uma proposta. As pessoas vão ter que acreditar no que eu estou propondo para elas que eu vou entregar no final. Elas vão contratar o meu serviço. Por exemplo, um restaurante. A gente chega num restaurante, pela cara dele, pelo ambiente, a gente já tem mais uma ideia se o que a gente vai comer é bom ou é ruim. Então, eu não tenho como chegar no restaurante, sentar e falar no final, depois, se eu gostar, eu pago. Né? Então, eu preciso criar uma boa impressão. Isso tem a ver com a prestação de serviços, tem a ver com o escritório de arquitetura. Outra questão, o preço. Que preço que eu estou dando para o meu produto? Esse preço é acessível? Não precisa ser um preço barato, porque às vezes nem é bom que seja. Por quê? A gente tem a sensação de que o que é caro é melhor. Então a gente tem que tomar um cuidado para que a gente consiga fazer um preço exatamente compatível com o que o consumidor está esperando. E depois sim pensar em estratégias de como que eu vou trabalhar essa questão do preço, que não é só o valor monetário. Peraí, eu posso dar um prazo, eu posso parcelar, eu aceito algum tipo de pagamento, como que pode ser esse pagamento? Né? Eu vou dividir aqui, vou te emitir um boleto, eu vou pagar no cartão de crédito, como é que isso vai funcionar? Eu tenho que pensar também no onde que eu vou me localizar. Né? Isso pode dizer respeito, olha, eu tenho aqui uma região do estado que tem crescido bastante, por exemplo, Linhares, eu vou montar meu escritório lá. Ou eu estou aqui na Grande Vitória, as características da Grande Vitória são muito relacionadas a um volume maior de pessoas, mas eu tenho uma concorrência também muito maior. Vale a pena eu entrar nesse mercado e disputar com todo mundo? Né? E daí sim, no final a gente tem um processo de divulgação. A gente tem a comunicação daquele meu produto com o mercado. Né? Então a gente vai ver que a importância do marketing é principalmente para a gente conseguir alinhar isso, entender quem é esse consumidor, o que ele quer e a gente desenvolver um produto que seja adequado a ele, um preço que reflita a qualidade que eu tenho, desenvolvendo estratégias para que ele possa pagar. Vou pensar também na localização, na minha praça, no que eu vou ter, na minha capacidade de entrega, né? E vou pensar também na minha comunicação. Então, quando a gente estiver falando sobre marketing, a gente vai abordar esses quatro aspectos aí, focando sempre no consumidor. E outra coisa que eu quero trazer para vocês está relacionado ao quando o marketing surgiu, por quê? Isso é importante para a gente compreender, até mesmo a gente vai entender, para a gente ver o futuro, para onde que a gente está caminhando. Então, o que a gente tem? A gente começou um ciclo de evolução da própria sociedade, que a gente tinha uma era agrícola, onde quem tinha poder é quem tinha propriedade, foi na sociedade feudal. O que acontecia? Quem produziu, a produção era artesanal. Então eu chegava lá para a pessoa, fazia uma solicitação para ela, por exemplo, de uma cadeira, ele ia lá no mato, o artesão ia lá no mato, cortava essa madeira e me entregava o meu produto. Né? Então isso era vamos colocar hoje sob demanda, que é um pouco do que a gente vive dentro de alguns escritórios de arquitetura, né? Sob medida, sob demanda para aquela pessoa. O que aconteceu? Veio a Revolução Industrial e a produção começou a ser agora em larga escala.
Então eu começo a produzir produtos para o mercado sem ter a solicitação disso, né? No início, tranquilo, tem uma, duas, três empresas fazendo. Mas com o passar do tempo, isso foi se pulverizando, isso foi se disseminando. Então no início lá, todo mundo que conseguia produzir produto acabava vendendo porque tinha uma demanda muito grande. Então quem tinha dinheiro para fazer produção em larga escala, construir grandes fábricas, a tecnologia não era tão acessível, né? Quem tinha dinheiro tinha poder. Passou-se mais um tempo, em função dessa proliferação de empresas no mercado, do aumento da concorrência, os produtos não estavam conseguindo se vender mais facilmente como era antes e passou a ter poder quem tem informação. Como assim? A partir do momento que eu começo a conhecer um pouco mais o meu consumidor, eu começo a conhecer um pouco mais os concorrentes, eu começo a conhecer um pouco mais o mercado, eu consigo fazer produtos que estejam adequados, alinhados a essas necessidades. E o consumidor olha para mim e fala, nossa, eu preciso desse produto, eu quero esse produto, e não o outro do concorrente que vende tudo igual, é tudo para todo mundo. Né? Então, quando a gente entra nessa questão da informação, que começa a ter mais força ainda o marketing. Por quê? A gente parte do pressuposto do marketing que a gente conhece o mercado, a gente conhece o consumidor. A partir do momento que eu conheço o meu consumidor, eu tenho ferramentas, inclusive digitais para isso, né? Eu consigo trabalhar melhor o meu produto, definir melhor o meu preço, ver uma localização que seja mais apropriada e até mesmo a comunicação. Como que eu vou comunicar meu produto para esse mercado? Então isso acaba fechando esse ciclo. Para isso, eu preciso ter informação. E hoje a gente está nessa era do poder, onde a informação é o grande diferencial. A gente até brinca hoje em dia que não é mais o maior que engole o menor, é o mais rápido que engole o mais lento. Então, quem tiver mais informação, a informação mais à mão, vai conseguir desenvolver um produto ou serviço que seja mais adequado para o mercado. A gente tem aqui uma evolução em função disso, das orientações da empresa para o mercado. Então, o que acabou acontecendo? No início, todas as empresas tinham essa orientação para a produção. Né? Então, bastava melhorar o meu processo de produção para produzir mais rápido, que o mercado ia consumir. Então, quanto mais eu produzisse, mais o mercado ia consumir. Por quê? Eu não tinha muita concorrência, eu tinha muitas pessoas querendo comprar, mas eu não tinha muitas empresas produzindo. Então, quanto mais rápido eu produzisse, mais rápido melhorava esse processo. Tem até nessa época a questão do Ford, né, ele até produzia os carros falando o seguinte, você pode comprar qualquer carro de qualquer cor desde que seja preto. Né? Ou seja, o simples fato de eu mudar a cor do carro, parar o processo de produção para fazer essa alteração da cor, significava menos produção, menos venda. Né? Eu não estava se preocupando muito com atender a necessidade, fazer produtos diferenciados, nada disso. Passava a produzir o que o mercado consumia. Passou-se um tempo, as empresas não conseguiram mais efetuar a venda da maneira como elas efetuavam, não conseguiam mais vender da mesma maneira, porque começaram a surgir mais produtos no mercado. E o que as empresas pensaram? Olha, para que eu possa vender mais, o que eu tenho que fazer? O meu foco agora está em melhorar o desempenho do produto. Ou seja, eu tenho que fazer com que o meu produto seja melhor do que o outro. Acreditava-se com isso, as pessoas iriam comprar mais. Mais um tempo se passou, as empresas começaram a ver que só o desempenho não era suficiente e começaram a fazer uma orientação de vendas. Né? As empresas pensavam, pô, mas por que meu produto não está vendendo tanto? Por que o meu consumidor não é igual era antigamente? E eles acreditavam que os consumidores consumiam pouco porque a empresa oferecia pouco, era pouco agressiva com suas vendas. Ou seja, as empresas não colocavam para o consumidor mais produtos do que eles queriam consumir. Isso era o pensamento que as empresas tinham. Mesmo assim, as empresas começaram a não ter esse resultado de vendas. Foi quando eles perceberam que eles tinham que ter uma orientação de marketing. Né? E não adianta mais eu sair fazendo produtos todos iguais, da mesma maneira. O que tem que fazer é um produto que atenda às necessidades do consumidor. Que eu comece a olhar para o consumidor e ver que ele tem gostos diferentes,
ele vive uma vida diferente, tem um estilo de vida diferente, e eu começo a fazer produtos focado nesses consumidores, focado nesses segmentos. E a partir disso as pessoas começam a se identificar mais com o meu produto e eu começo a ter o que a gente tem hoje, a questão das marcas. Né? Aquela marca me representa, aquela marca tem tudo a ver comigo, aquela marca tem os mesmos valores, os meus princípios que eu, então eu vou consumir esse produto. E a gente tem hoje produtos como, por exemplo, o iPhone, né, que custa 3, 4, 5 vezes mais que um produto mais simples. Né? Porque as pessoas, a empresa entendeu que o consumidor queria muito mais, queria uma tecnologia, queria um estilo de vida diferente, queria ser o descolado, produziu isso e isso se resultou nas vendas. E hoje em dia a gente fala ainda um pouco sobre orientação de marketing societal. Né? O que é o marketing societal? A gente precisa considerar o meio ambiente e as questões sociais. Então a gente está vivendo hoje um consumismo muito grande e as empresas e as pessoas começaram a ver que se a gente não cuidar do meio ambiente, se a gente não cuidar da sociedade no qual a gente vive, amanhã a gente não vai ter mais isso. Né? Então, o que acontece? As empresas, os consumidores têm um interesse muito grande nisso daí, estão dispostos, muitas vezes, até a pagar um pouco mais caro por um produto que seja ambientalmente, socialmente responsável, e as empresas estão começando a desenvolver produtos com essas características. Né? Então, até coloquei aqui uma questão, uma matéria da revista Época para vocês, se vocês puderem dar uma lidinha, acessar, que a gente vai ver um pouco mais a questão das empresas com propósito. Né, que tem a ver com o marketing 3.0, né, que o Kotler traz para a gente, que as empresas hoje precisam vir para o mercado imbuídas de um processo social, de questões sociais muito fortes. Não adianta elas só retirarem da sociedade, de alguma maneira elas têm que contribuir para isso também. Então, diante disso tudo, o cenário que surgiu, vem a grande questão: o que é marketing? Né? O que significa marketing? Primeira coisa, marketing não é propaganda. Então é uma coisa que eu quero trazer para vocês, que é algo que a gente sempre fala, sempre vê, mas é normal isso acontecer, porque normalmente o marketing é a propaganda é a ponta do iceberg. Né? A propaganda é o que a gente vê. Todas as estratégias por trás muitas vezes não são visíveis. E a propaganda é o que está na rua, é o que a gente tem contato. Né? A propaganda durante muito tempo representou 80% do investimento de marketing. Né? Então as próprias empresas contratavam para fazer sua área de marketing publicitários. Porque se grande parte do meu dinheiro vai para a propaganda, nada mais adequado do que eu ter um publicitário, né, para poder fazer essas estratégias. Mas não é isso, como a gente viu. É a definição de uma estratégia de produto, é a gente escolher um preço que seja adequado às necessidades do meu consumidor, forma de pagamento, prazo. Tem a ver com a praça, minha localização, meu ponto de venda, minha capacidade de entrega, e também tem a ver com comunicação. E mesmo assim, a gente vai ver que essa comunicação não é só propaganda. A gente tem outras ferramentas como marketing direto, relações públicas, venda pessoal. Então tudo isso faz parte desse composto de comunicação no qual a propaganda está inserida. E o conceito que o Kotler traz para a gente é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com rentabilidade. Então essa palavrinha de proporcionar valor é a grande questão. Valor é a palavra-chave dessa primeira frase que a gente tem aí. Então a gente vai separar isso e vai discutir um pouco mais isso. O marketing identifica necessidades e desejos. Então o marketing não cria necessidade. Né? A necessidade já faz parte do ser humano. A gente nasce, né, com necessidades básicas, Maslow, a gente vai ver isso daí, como é que funciona, como é que é a hierarquia de necessidades, mas é algo que já faz parte do ser humano. Então o que o marketing faz? Identifica essas necessidades e desenvolve produtos para atender essas necessidades. Então as pessoas têm a necessidade de se comunicar. Desde lá da época das cavernas, o homem já fazia, né, as pinturas rupestres para comunicar para o próximo. E o que acontece? Essa necessidade ainda existe. Só que hoje a gente não faz mais pintura na caverna, não faz mais sinal de fumaça, não manda mais pombo correio. O que a gente faz hoje? Hoje a gente tem o celular. Né? Então a gente tem um produto que serve para atender uma necessidade e muitas vezes esse produto se transforma em objeto de desejo, que é o que a gente falou a respeito do iPhone.
né? Então, o marketing identifica e cria produtos para atender essas necessidades. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado e seu potencial de lucro. Ou seja, vale a pena eu desenvolver um produto para o mercado X? Então eu tenho que avaliar antes. Se esse mercado é grande o suficiente, ou até mesmo tem gente com valor suficiente para pagar por isso, para que eu possa desenvolver algo. Por exemplo, hoje, viagem para a Lua já é possível fazer. Né? Tecnologicamente falando, a gente consegue fazer. Mas a grande questão é, existe ainda um volume de pessoas suficiente para que eu faça uma linha frequente com a Lua? Não tem como, não dá para rolar. Né? Então, isso o marketing ajuda a construir. Claro que numa situação dessa não precisa de marketing, né? A gente mesmo já consegue identificar. Além disso, ele identifica quais segmentos na empresa nós temos capacidade de servir melhor. Né? Então, o que acontece? Eu vou fazer um trabalho, divulgar uma empresa, vou trabalhar, vou desenvolver uma empresa. O que eu faço? Eu sei que no mercado existem vários tipos de clientes. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para um segmento específico onde eu percebo que o que eu faço vai atender melhor as necessidades dele. Então eu vou acabar dando o meu foco para aquele segmento específico, em vez de eu ficar procurando outras pessoas que não tenham um potencial tão grande de consumo a respeito daquilo que eu estou oferecendo. Né? Além de projetar e promover os produtos e serviços. Olha só como a questão da promoção, do promover, do divulgar, vem só no final desse processo. Né? Então eu crio valor, desenvolvo produtos, defino o tamanho do meu mercado e só que no final eu faço a divulgação desses produtos no mercado. E outro conceito que eu gosto muito de usar, que é um processo social, né, no qual pessoas e grupos de pessoas adquirem aquilo que necessitam e que desejam. Então eu só vou comprar algo que realmente eu preciso. Como que eu faço isso? Como é que o marketing faz isso? Ele cria, oferece esses produtos e negocia. Essa negociação só vai acontecer se as pessoas verem no meu produto, na minha empresa, no meu serviço, valor. Né? E se as pessoas perceberem que aquilo que eu estou levando é justo de acordo com aquilo que eu estou pagando. Né? Isso é a grande questão e a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa fórmula que eu chamo de valor. Então, marketing, primeiro, não é propaganda e é esse processo onde a gente pensa, explora esses mercados, desenvolve produtos para ele, né? Verifica se existe mercado suficiente para que eu possa, como empresa, ter rentabilidade, ter lucro, e daí sim eu faço a divulgação, a comunicação desses produtos para esse mercado. E uma questão, o que a empresa está interessada em ter um marketing? Qual o objetivo do marketing dentro da empresa? Né? Então, a grande questão do marketing dentro da empresa é tornar a venda supérflua. O que seria isso? O que é tornar a venda supérflua? Parou para pensar? O que é supérfluo? Né? Então, o que a gente tem? É diferente eu vender o produto e a pessoa querer comprar. Né? Imagina se todo mundo quisesse comprar o meu produto. Seria muito mais fácil dele se vender. Vou usar, por exemplo, um exemplo. Vou usar um exemplo. Vamos imaginar uma loja de rua onde a gente tem ali uma série de pessoas passando. Né? Eu resolvo sair da porta da minha loja, pegar uma pessoa qualquer, levar para dentro da loja e falar: meu amigo, vem cá, você vai comprar meu produto agora. Né? Eu tenho aqui roupa, eu tenho vestido, eu tenho calça, uma série de coisas. Isso é uma situação. Agora vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar que uma pessoa entre na loja e fale: olha, eu quero uma calça da marca tal, tamanho tal, e eu tenho esse produto. Em qual das duas situações a venda vai acontecer de maneira mais fácil? Na primeira, que eu catei a pessoa na rua, ou na segunda, que ela me procurou para perguntar se eu tinha aquele produto? Né? Na segunda situação, provavelmente a venda vai acontecer de uma maneira, se eu tiver aquele produto, né, eu tiver uma forma ou um preço que realmente seja compatível com o mercado, a pessoa vai levar aquilo que ela veio buscar. Então, quando a gente fala de tornar a venda supérflua, a gente está falando exatamente isso. Fazer com que as pessoas tenham interesse no meu produto, né, maior do que eu precise ficar saindo na rua oferecendo. E como que eu faço isso? Conhecendo o cliente. Né? Então, como que eu faço para tornar a venda supérflua? Conhecendo tão bem o cliente que o produto ou serviço se adaptará a ele e ele se venderá por si só. Ou seja, eu vou ter um produto e um serviço que é a cara desse consumidor.
Ele vai olhar para aquilo e falar, caraca, eu preciso disso. Isso aí me representa. É uma marca, é algo que tem a ver comigo. E a partir desse momento, esse consumidor vai estar preparado para comprar o meu produto, porque o meu produto está adaptado a ele. E o que, que acontece? A partir daí, basta eu tornar o meu produto e serviço disponível. Ou seja, basta eu tornar esse produto e serviço em um local que seja acessível desse consumidor, que ele consiga me acessar. Né? Então, quando a gente tem essa lógica de entender o cliente, pensar alguma coisa que seja para ele, fica muito mais fácil daquele produto, daquele serviço se vender. Por exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura, né? E esse escritório de arquitetura é referência no Brasil inteiro em função dos trabalhos que eu já desenvolvi. É mais provável que as pessoas venham me procurar para pegar orçamento, para fazer serviço, vai ficar muito mais fácil, inclusive, do que eu saia na rua oferecendo para todo mundo. Viram a lógica disso daí? Então eu vou fazer coisas que as pessoas querem, que as pessoas têm interesse. Né? Eu vou, claro, construir uma marca, construir um nome, gerar um entorno disso daí. Daí sim as pessoas vão me procurar para comprar aquele produto, aquele serviço. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre alguns conceitos de marketing. O primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é o mercado. O que é o mercado? Local onde ocorrem as trocas e onde se encontram vendedores e compradores. Né? Então, por exemplo, a gente tem o mercado da Grande Vitória, a gente tem o mercado de Vitória, onde eu tenho os compradores dos serviços de arquitetura, as pessoas que têm interesse de alguma maneira de comprar um serviço de um escritório, e eu tenho também os vendedores, né? Que eu não sou único, eu tenho uma série de outras empresas oferecendo um serviço, se não igual ao meu, muito parecido. Né? E aí que vai a grande questão. A partir do momento que a gente olha para esse mercado, a gente entende quem são esses consumidores, entende o que eles estão querendo, né? E o que os meus concorrentes estão oferecendo, a gente começa a criar o que a gente chama, o que a gente vê aí, então se fala dos diferenciais. Então eu consigo criar elementos, muitas vezes, que os outros não têm. Né? Então, às vezes, eu tenho uma parceria com algumas empresas que eu só tenho um determinado tipo de produto que eu posso oferecer, eu tenho determinado conhecimento, né, habilidade ou estudo a respeito de determinada área que normalmente não se encontra no mercado, né? Eu tenho um portfólio, um histórico de projetos que eu já desenvolvi, que eu consigo apresentar para esses consumidores que meus concorrentes não têm. Então, isso vai ajudar a gente a ter esse diferencial no mercado. E outro conceito muito importante são os papéis de compra. O que acontece? Quando a gente vai realizar o processo de compra, quando a gente vai realizar a compra, a gente acaba desempenhando vários papéis. Né? Por que é importante a gente conhecer esses papéis? Para ver qual é o peso, qual é o esforço de marketing que eu vou dar em cada um deles. Por exemplo, pergunto para vocês, quem é que compra o serviço de arquitetura? Quem é que compra? Quem é o comprar? É quem é que paga, por exemplo. Daí pergunto, quem é que vai influenciar nesse serviço? Né? Se for uma pessoa física, alguém que está fazendo um projeto arquitetônico para uma casa, por exemplo, uma família, a gente vai ver que a mulher tem um processo, tem um papel muito importante nesse processo de compra. Né? Se ela falar que é assim, a coisa vai ter que acontecer daquele jeito. Né? Muitas vezes ela mesma vai pagar, vai decidir junto com o marido, os filhos também têm o poder de influenciar a respeito do que está sendo menos, mas vai acontecer isso daí. Agora vamos pensar que a gente está fazendo um projeto de arquitetura para uma empresa. Né? Será que a gente tem as mesmas pessoas? Quem é que vai influenciar nesse processo? Eu tenho o dono da empresa, eu tenho as pessoas, os funcionários que vão usar, será que isso acaba influenciando? Então é importante a gente conhecer isso para ver para quem a gente vai direcionar os seus esforços. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa, um laboratório, um farmacêutico. Né? Quando a gente vai no médico, lembra, a gente está lá no médico esperando, sempre tem aquele cara que chega com uma pastinha e entra na nossa frente. Aquele cara que a gente chama de representante da indústria farmacêutica. É aquele cara que vai vender a ideia para o médico, vai comunicar para o médico que remédio é aquele, como que deve ser utilizado, quais são os efeitos colaterais, uma série de outros elementos. Para que ele faz isso? Por que o laboratório faz isso? O remédio não pode fazer propaganda. Então eles estão vendendo esse remédio, né, vamos colocar assim, para o médico.
Para quê? Para que o médico possa receitar, porque o médico é um grande influenciador nesse processo de compra. O que o médico colocar ali, o que o médico escrever, normalmente as pessoas vão comprar. E o que as pessoas comprarem, né, vai ajudar a indústria farmacêutica. Então isso é importante a gente conhecer quem exerce cada papel de compra dentro desse processo. Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, né? Eu vou terminar, dar uma pausa nessa apresentação aqui. Vamos partir, pular para o próximo vídeo para vocês entenderem um pouco mais disso e a gente volta com a nossa conversa.